Olá, bom dia. Meu nome é Samuel Campos, faço parte do programa de pós-graduação em ciência aqui na FUVNESP, onde estou fazendo meu doutorado, e hoje trouxe um trabalho intitulado A Ocorrência da Hipomineralização de Molares de Tecidos e sua relação com a oclusão dentária. Bom, a HMD ela constitui um defeito qualitativo de esmalte, onde há a formação dessa estrutura, no entanto, os prismas eles se dão de forma desorganizada. Isso faz com que há um aumento do espaço interprismático, diminuindo a densidade mineral e aumentando o teor proteico, resultando então em um esmalte mais frágil e mais poroso, o que impacta clinicamente na odontopediatria e em outras áreas que estão diretamente ligadas ao atendimento infantil. Bom, a etiologia ela ainda não é totalmente definida, no entanto, compreende-se como um modelo multifatorial, onde fatores sistêmicos, genéticos e epigenéticos agem de forma cinética ou aditiva para o surgimento desse defeito, tendo uma prevalência então de 9%. Mas alguns autores já trazem essa variabilidade entre os estudos, que, por não haver uma padronização, esse número ele pode ser ainda maior do que ele de fato é. Bom, e quando a gente fala de HMD, a gente também tem uma íntima relação com a HMI. Por quê? Durante o desenvolvimento dentário, no segundo molar descido, por exemplo, na 19ª semana ele já se inicia a sua formação, 19ª semana de gestação, e finaliza ali com a formação do ápice quando a criança faz 1 ano. Já os molares permanentes, eles iniciam após o nascimento da criança e finalizam entre 3 e 5 anos de idade, ou seja, a gente tem um período crítico ali de 1 ano, onde qualquer distúrbio que aconteça pode gerar o surgimento do HMD e do HMI, onde o HMD ele é um possível marcador para o surgimento do HMI. E esse defeito ele gera algumas complicações clínicas, como fratura pós-eruptiva, maior risco de cárie, hipersensibilidade, perda dentária precoce, o que impacta em problemas clínicos, funcionais, estéticos e psicossociais na vida dessa criança, sendo uma possível associação com as más oclusões. Então, nosso objetivo foi avaliar as más oclusões relacionadas à presença dos defeitos de desenvolvimento do esmalte, do tipo HMD, em segundos molares descidos, com a identificação e caracterização da presença dessa hipomineralização em pacientes infantis, avaliando sua relação com a má oclusão. Bom, nosso estudo, por envolver crianças, a gente teve que submeter ao Comitê de Ética em Pesquisa, onde ele teve a sua aprovação, e por meio da Declaração de 5 de 2012, a gente fez então o TCLE e o termo de assentimento para a assinatura desses responsáveis e do paciente. O desenho do nosso estudo, então, foi um snapshot, ou seja, um estudo transversal, realizado aqui mesmo na clínica da Unesp, por meio da disciplina de ortodontia. Então, a gente fez um estudo clínico transversal, randomizado e controlado, e os pacientes eles veio tanto dos nossos próprios atendimentos, quanto encaminhados por outros professores e triagens municipais, onde os pacientes eles foram até a UBS e foram encaminhados para a gente fazer os tratamentos deles. A seleção da nossa população foi em relação aos critérios de inclusão e exclusão, onde os de inclusão foi a idade entre 6 e 12 anos, a necessidade de expansão rápida de maxila, a maturação óssea maxilar ainda incompleta em uma deficiência transversal, a recusa do TCLE e do TLE foi, então, pertencente aos nossos critérios de exclusão, assim como a expansão rápida de maxila já realizada previamente, ou a consolidação na sutura palatina e o comprometimento periodontal, visando o bem-estar dessa criança e uma manutenção da saúde dela. As coletas dos nossos dados, ele se deu por meio do nosso grupo de pesquisa, que estavam todos calibrados em relação ao diagnóstico de HMI e HMD, seguindo os critérios de Ganin, e aí a gente fez uma avaliação da oclusão por meio do índice de Engel. E um único pesquisador especialista em ortodontia fez, então, o estudo da maloclusão dessas crianças. Então, a cronologia foi avaliação clínica, diagnóstico e, posteriormente, uma instalação do aparelho que aquele paciente precisaria. Então, dentre todos os pacientes diagnosticados com HMD, a gente viu que 54,5% deles apresentaram um apinhamento anterior e inferior, e 45,5% uma classe 2 dentária e uma atresia maxilar, 27,3% apinhamento antero superior e sobressalência, mais deficiência de espaço, e 9,1% mordida aberta, mais mordida cruzada posterior, mais diastema. Então, com isso, a gente consegue ver que esse trabalho ele evidenciou essa influência entre o HMD e a maloclusão. Que ela não atua diretamente, mas como um fator modificador, sendo, por exemplo, a perda da estrutura do esmalte gera por fraturas e desgastes precoce, maior risco de cárie, destrói a coroa do dente,
perda precoce do dente descido gera uma perda de espaço, sensibilidade dentária gera uma mastigação unilateral ou um desvio funcional, restaurações extensas, alteração na anatomia oclusal, extrações precoces, migração dentária e apinhamento. E todos esses fatores em conjunto geram então alterações no desenvolvimento da oclusão dessa criança e um aumento do risco do surgimento de uma oclusão. Então, com isso, concluímos que o HMD, ele apresenta uma possível associação com más oclusões, impactando no desenvolvimento dentário, o diagnóstico precoce e o acompanhamento são essenciais para um manejo adequado, embora sejam necessários estudos mais robustos para confirmar essa relação. E compreender essa relação entre HMD e má oclusão, ela permite com que façamos planos de tratamentos mais eficazes e individualizados para essas crianças. Muito obrigado.